segundo o coração de Deus. Ouça, ele tem algo da parte de Deus para você. Amém, queridos? Vamos lá, tenha liberdade, meu irmão. Muito obrigado, pastor Wilson. Nem tenho palavras para agradecer uma homenagem tão generosa. Ok. Do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu sei que os irmãos hoje estão... O tema hoje, né, é justamente, aleluia, o mover do Espírito. Agora eu preciso colocar aqui o relógio. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo falou comigo nessa semana. E não vou te iludir, né? Quando o Espírito Santo fala comigo algo, aí todo lugar que eu vou, eu quero compartilhar aquilo. Então, isso, graças a Deus, acontece frequentemente em tempos de meditação, de oração, mas às vezes simplesmente tendo comunhão com irmãos, andando no caminho, o Espírito Santo vem e nos ministra, nos fala algo, e eu vou dizer para você, é pão fresco do céu para abençoar a sua vida. E hoje eu quero compartilhar algo que nós vamos praticar hoje mesmo. E você vai ver o poder de Deus agindo através de você. Mas antes de compartilhar a palavra, só quero dizer para os irmãos que nós, nesse ano, lá em Goiânia, resolvemos fazer um ano de celebração dos 25 anos da videira. Então, todo mês nós fazemos um ou mais eventos, alguma movimentação. No mês de janeiro nós fizemos um café da manhã com os irmãos pioneiros, ou seja, irmãos que estão comigo há 25 anos. Não foram todos, óbvio, porque aqui em São Paulo tem pastores, tem irmãos que estão comigo há 25 anos, mas o número que participou comigo ali já foi algo assim tão encorajador, tão motivador. Nós éramos, há 25 anos atrás, em torno de 1000 pessoas. E no café da manhã, nós tínhamos mais de 600 pessoas. Então, é um número muito grande que acreditou e continuou. E, nesse dia também, nós fizemos uma Bíblia comemorativa. Não sei se já trouxemos para vender aqui em São Paulo. Uma Bíblia que comemora os 25 anos. Eu dei uma para cada um desses pioneiros. E nesse dia também nós fizemos um adesivaço. Nós adesivamos os carros todos lá da videira com a marca da igreja. Isso foi no mês de janeiro. No mês de fevereiro, que é o mês realmente do aniversário, né, o dia exato é 20 de fevereiro. Mas como 20 de fevereiro dava numa terça-feira, comemoramos no dia 25. E fizemos uma festa de aniversário mesmo, com bolo, distribuímos bolo para todo mundo, em todos os prédios. Foi muito estimulante. E nesse dia, eu resolvi homenagear os funcionários da igreja que estão comigo há mais de 20 anos. E nós tivemos um grupo expressivo ali de funcionários, mais de 30, que trabalham comigo há mais de 20 anos. Alguns já aposentaram, mas foram homenageados assim mesmo. E isso é muito empolgante, porque hoje, lá em Goiânia, nós somos 500 funcionários. Todo mês tem que ter salário para 500 irmãos, entre pastores, gente da rádio, de escola, creche, do nosso abrigo, gente que trabalha em zeladoria. Só zeladores são mais de 100 que nós precisamos. Mas resolvi homenageá-los. Eles não esperavam por isso. Então tem sido dias empolgantes. E nesse mês de março, eu disse para eles que nós iríamos fazer um monumento memorial. Nós íamos fazer uma placa comemorativa e colocar bem na porta do prédio lá da Arena Bueno. Mas eu não contei o que era. E no dia, foi na verdade domingo atrasado, nós fizemos o cerimonial da oliveira.
nós plantamos uma oliveira de 300 anos. E se você ainda não viu, eu não sei, deve estar no meu Instagram da igreja em algum lugar, virou um ponto turístico. Mandamos fazer um trabalho de paisagismo, iluminação, à noite fica mais bonito do que de dia, e as pessoas passam agora e ficam tirando foto na porta do prédio. Isso está sendo uma diversão maravilhosa. E na semana que vem vamos fazer uma exposição de fotografias antigas, contando a história da igreja. Essa exposição vai ficar lá muito tempo, e quem sabe você vai a Goiânia e você vai participar, vai pelo menos assistir ou ver essas fotos. Isso tudo nesse mês. No mês que vem, nós teremos uma homenagem especial na Assembleia Legislativa e teremos um dia especial de louvor com músicas de 25 anos. Tem pouca gente aqui que deve se lembrar. Quantos irmãos aqui têm menos de 25 anos? Erga sua mão. Puxa vida. E que eu vi que o ambiente está para cima, um ambiente cheio de vida. Não vou perguntar quem tem 60 aqui não, fica quieto. E aí, no mês de maio, preste atenção, no mês de maio, nós vamos ter a caminhada dos 25 anos. Então nós vamos chamar toda a igreja e vamos fazer uma caminhada saindo da porta do prédio e vamos até a praça cívica, a praça do centro da cidade. A praça central fica mais ou menos 3 quilômetros. Vamos fazer uma caminhada de 3 quilômetros e lá vamos fazer um ato profético. E nós vamos fazer coincidir com a conferência das mulheres. Então, se as irmãs forem a Goiânia, quantas vão a Goiânia? Deixa eu ver. Aleluia. Então já vou te dizer desde já, nós vamos ter esse momento na quinta-feira. Então vá de calça jeans e camiseta branca. Pode estar escrito o nome da sua igreja, da sua cidade, não tem problema, mas tem que ser para a gente ficar todo mundo parecido. Calça jeans, camiseta branca. Isso vai ser no mês de maio. E em setembro, não vou contar cada mês para você, eu só quero chegar em setembro. Setembro vai ser o ponto alto da nossa festa. Normalmente nós fazemos a conferência de pastores e líderes em dezembro. Esse ano, excepcionalmente, vai ser em setembro, ok? E no final da conferência de pastores e líderes, no dia 7 de setembro, que vai dar num sábado, nós vamos fazer a celebração no estádio Serra Dourada, lá em Goiânia. E você sabe, é muito caro fazer um ajuntamento num lugar grande. No estádio é mais caro ainda. Mas o Senhor tem colocado no meu coração para a gente não cobrar nada, fazer de graça. Por quê? Porque nós queremos que os irmãos tenham a disposição de fazer algo que você não está habituado. Um bate e volta para Goiânia. Sair daqui na sexta-noite, passar sábado o dia inteiro conosco e voltar para São Paulo no sábado à noite. Exceto esses que têm menos de 25 anos, quantos têm disposição para isso? É isso que eu quero desafiar você. Nós queremos ter caravanas do Brasil inteiro. Nós vamos lotar o estádio Serra Dourada. São 50 mil lugares. 50 mil lugares. Só lá em Goiânia nós garantimos a metade. Mas eu tenho certeza que de São Paulo vai muita gente também. Então, já está convidado, dia 7 de setembro. Você não paga para ir nesse dia, que é só um dia de celebração. Mas se você for para a conferência de pastores e líderes, e tem uma inscrição normal, e essa vai ser no prédio da igreja, normalmente. E vai acontecer na quinta e na sexta, ou seja, dia 5 e 6 de setembro. Essa é a conferência normal que nós fazemos. Agora, do sábado, dia 7 de setembro, no estádio, vai ser a grande celebração dos 25 anos. E nós queremos homenagear
os pastores que estão conosco desde o começo. Queremos homenagear pastoras, obreiras, queremos homenagear supervisores, pastores de mega igrejas. Hoje na Vinha nós temos hoje um grupo grande de igrejas com mais de 1000 membros. Nós vamos ter um tempo ali de celebração, de louvor. Já temos aí alguns cantores que estão confirmados, mas eu nem sei dizer quais são. Mas o principal da festa vai ser nós estarmos juntos ali em unidade, declarando que essa é uma igreja imparável. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Esses 25 anos foram só o começo. Agora a obra do Senhor vai avançar muito mais adiante. Você sabe, no dia em que nós fizemos esse memorial da oliveira, eu dei uma palavra, e eu creio que a oliveira, ela é uma alegoria nossa, do nosso trabalho e da nossa vida. A oliveira tem algumas características. Primeira delas, longevidade. Oliveira, dura muito. Nós transportamos uma de 300 anos. Ela veio do Uruguai, mas em algum momento eu acho que ela teve em Israel. Mas ela veio do Uruguai. Foi trabalhoso para o pessoal profissional fazer isso, mas valeu demais a pena. Oliveiras são longevas. Se você já foi a Israel e vai lá no Getsemane, tem oliveiras de 2000 anos. Elas viram Jesus suar sangue. Ao colocar aquela oliveira, nós estamos profetizando que essa obra não vai parar em nós, ela vai adiante, ela vai ser muito longeva. Quantos dizem amém? Uma outra característica da oliveira é que ela é oca. Como outras árvores são ocas, a oliveira é oca. E isso também é um símbolo, por quê? Para indicar que nós também, sem Deus, temos um vazio dentro de nós. Há um vazio tão grande que só Deus, do tamanho dele, pode preencher. Você antes era uma luva, sem forma, vazia, sem propósito, mas um dia a mão de Deus entrou dentro de você. Imediatamente você ganhou forma, você ganhou propósito, você ganhou semelhança, tornou-se muito, muito parecido com a mão que está dentro de você. Assim é a oliveira. Mas a terceira característica da oliveira é muito interessante, e esse é um dos nomes do Senhor Jesus. Lá em Isaías capítulo 11, diz que o Senhor Jesus é o renovo, o rebento da oliveira. Estamos habituados a pensar que Ele é a videira verdadeira, e é mesmo, mas Ele não é só a videira, Ele é a oliveira também. E a oliveira tem uma característica: ela tem um tronco, ela tem uma raiz, e às vezes esse tronco já está velho, mas aí nasce um outro galho, e esse galho novo se torna um tronco novo. Aquele tronco antigo envelhece, mas esse novo se torna a nova oliveira. E é por isso que ela dura tanto, porque cada ramo, ele participa da mesma composição genética, da mesma raiz, portanto é a mesma oliveira, mas que ela tem o poder de renascer. E o Senhor nos diz lá no Salmo 128, que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, mas os seus filhos serão ramos da oliveira. Por que ramos? Porque eles vão receber o legado, eles vão dar continuidade à oliveira. Eu louvo a Deus porque aqui tem muitos filhos espirituais que são ramos ao redor da mesa do Senhor. Mas Jesus é o ramo, Ele é o renovo. A oliveira parecia morta, mas não estava, nasceu um broto dela própria, e esse broto é Jesus. E essa palavra no hebraico é netzer, de onde vem netzerim, que no nosso português traduzido como Nazareno. Muitos pensam que ele ganhou esse nome porque era de Nazaré, mas mais provavelmente é porque é uma referência à profecia. Ele era um netzerim, ele era um rebento,
um renovo. E nós também somos galhos que foram enxertados. Paulo diz lá em Romanos capítulo 9 que nós éramos oliveira brava, mas Deus pegou, nos limpou e nos enxertou no tronco que é Cristo. E agora nós temos o azeite que procede do céu, o óleo dourado flui na nossa vida. Aleluia. Quantos dizem amém? Mas isso não é a minha pregação. Vamos lá, Tiago capítulo 5 verso 17. Se tivesse como diminuir o eco, agradeceria. Tiago 5,17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre oração, porque o que move o espírito é a oração. Mas eu gostaria de compartilhar com você algo que talvez você nunca percebeu na palavra de Deus, e o Espírito Santo me mostrou nessa semana. Qual é a oração que Deus considera intensa? Se eu perguntar para você como é que é uma oração intensa, você sabe me dizer. Você tem o seu conceito. Vou te mostrar agora mesmo. Mas a questão é: o que Deus considera uma oração intensa, uma oração poderosa? Esse texto aqui nos conta. Tiago começa dizendo algo muito motivador, reconfortante. Ele diz: olha, Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões, sujeitos às mesmas fraquezas. Isso é muito sério, porque você sabe, Elias era um profeta, e no Velho Testamento ele é considerado o maior dos profetas. Por isso Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Tão grande esse homem foi no Velho Testamento, ao ponto de ter sido levado vivo para o céu numa carruagem de fogo. Mas Tiago diz: ele era um homem propenso a sentimentos como nós. Você conhece a história? Elias um dia se levanta e ele diz para Acabe que não ia chover, e durante 3 anos e meio não chove. No final dos 3 anos e meio, Elias faz o grande desafio dos deuses. Elias desafia os 400 profetas de Baal a subirem no Monte Carmelo e a orarem, e aquele que fosse ouvido, esse seria o Deus verdadeiro. É um desafio extraordinário. O povo de Israel achou extraordinário. Todo mundo subiu a montanha, vai acontecer algo extraordinário. Elias falou: é o seguinte, vocês são muitos, vocês oram primeiro, depois eu oro. E a Bíblia fala então que eles foram orar, e eles começaram desde as 9 da manhã até o meio-dia. Começaram orando, passaram a gritar, depois passaram a andar de joelhos, depois, não contentes, passaram também a se autoflagelar, produzir dor no seu corpo. Ou seja, esse pessoal aí é o exemplo máximo de oração intensa, é o exemplo extremo de intensidade, para você ver que o problema não é a intensidade do homem, o poder não é da oração em si, o poder é de quem está ouvindo a nossa oração. E aí, obviamente, não veio resposta nenhuma do céu. Chegou a vez de Elias, e Elias fez uma oração muito simples, diz a palavra de Deus, e caiu fogo do céu. E o fogo caiu sobre o que? Elias mandou restaurar o altar, colocou as pedras, fez um rego ao derredor, matou o novilho, mandou jogar água, e depois mandou jogar mais água. Ele não queria facilitar as coisas para Deus. E quando ele orou, o fogo veio. No nosso conceito natural, o fogo tinha que ter vindo em cima daqueles 400 profetas. Esses caras estavam invocando Baal, um Deus estranho.
um ídolo, um demônio. No nosso conceito, o fogo tinha que vir na cabeça de Acabe, que estava lá também, que foi o rei mais perverso que houve em Israel, segundo a Bíblia. Eu penso que tinha que ter caído fogo na cabeça de Jezabel, mas você vê, não caiu fogo sobre ninguém. O fogo caiu em cima do altar e consumiu um novilho. Sabe por quê? Os fogos só caem em cima das pessoas quando o sacrifício não é feito. Mas quando o cordeiro é morto, o fogo só cai sobre o cordeiro, não cai mais sobre a sua cabeça. Por isso não há mais condenação sobre você. Quando dizem amém? Mas aí, o que aconteceu? Elias falou: desçam esses 400 homens até a beira do rio Quizon, e eles foram mortos, mataram os profetas de Baal. E naquele momento, preste atenção nisso, todo o povo, os anciãos de Israel, gritaram bem alto: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elohim e Yahvé, só o Senhor é Deus. Se arrependeram, voltaram para o Senhor. Deus é Deus bondoso. Uma vez que eles se voltam para o Senhor, Deus agora pode operar outra coisa. Mas eu quero frisar nesse primeiro momento é o seguinte: quando Jezabel ficou sabendo que Elias tinha matado os seus profetas, ela mandou avisar para ele: você é um homem morto, amanhã eu vou acabar com você. O cara tinha enfrentado 400 homens, tinha feito cair fogo do céu, mas quando Jezabel o ameaçou, o que a Bíblia fala? Ele teve medo, fugiu, sentou debaixo de uma árvore e falou: Deus me leva, eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais essa vida. Elias tinha propensão ao desânimo, ele tinha uma tendência, talvez natural do ser, do organismo dele, a ser melancólico, a ser deprimido. Ele gostava, você sabe, tem irmãos que são naturalmente expansivos. Não importa o que está acontecendo, ele põe uma música alegre, ele quer levantar o ambiente, é natural. Mas tem irmão que é o contrário, tem irmão que sente falta de ficar triste, e às vezes depois de muito tempo de alegria, ele chega em casa e liga o som e coloca uma música bem deprê para ele sentir. Conhece alguém assim? Ele precisa, e ele fala: que lindo, que sensação maravilhosa. É natural do ser dele, é a tendência. Parece que Elias era um desses. Agora, isso para você é um consolo, meu filho, porque se Elias, minha mulher que fala: quando eu não faço bagunça na chegada, na saída é certeza. Olha para cá. Onde é que eu estava mesmo? Isso é um consolo para você, porque às vezes quando você vai orar, você fica pensando: será que Deus pode ouvir uma oração de alguém como eu? Aqui Elias é o consolo, era um homem como você, e a Bíblia fala que ele orou e Deus ouviu. Deus vai ouvir a sua oração hoje também. Quantos dizem amém? Agora, vamos avançar no texto. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e a Bíblia fala que ele orou de que maneira, irmãos? Com instância. Elias orou com instância. O que quer dizer essa palavra instância? Significa que ele orou com intensidade, ele orou com fervor. É claro que a oração com intensidade, com fervor, é melhor. E Elias orou assim. Agora, o texto diz que Elias orou com instância para que não chovesse. Não é assim que está escrito na sua Bíblia? Ele orou com instância para não chover sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Agora, se você vai ler lá em 1 Reis 17, verso 1, vamos ler. A oração que Elias faz não parece ser uma oração fervorosa, como o Tiago está dizendo, uma oração intensa. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade,
disse Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Agora veja, essa oração não parece ser intensa, essa oração não parece ser fervorosa, mas Tiago diz, ele orou com instância, com fervor, para não chover. Mas a Bíblia diz que ele apenas chegou diante do rei Acabe e falou: olha, não vai chover nesses 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Ele só deu um comando, ele deu uma palavra de ordem, um comando espiritual, só isso que ele fez. Mas Tiago diz que isso é uma oração intensa. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Tiago diz, isso é oração intensa. Não foi, veja, ela não tem as características que normalmente nós atribuímos, ok? Agora, volta lá para a Tiago 5. Então, Elias orou com instância para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo. Aqui fala que ele orou intensamente, irmãos? Fala que ele orou com instância, sim ou não? Não, só fala que orou. No primeiro momento ele orou com instância, no segundo momento ele só orou, diz Tiago, orou para chover. Mas como é que ele orou para chover? Vamos ler na Bíblia, como é que ele orou para chover? Vai lá para o capítulo 18, 1 Reis 18, verso 41, diz assim a palavra de Deus: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, fez o quê? Subiu para o cume do Monte Carmelo. E agora presta atenção, olha como ele vai orar: encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Eu estava querendo fazer para você ver, mas eu estou com medo de não dar conta. Ele ajoelhou, provavelmente de cócoras, e colocou a cabeça entre os joelhos. Naquela época as mulheres davam à luz de cócoras. Então é um quadro de alguém que está gemendo, como que com dores de parto, gerando algo espiritualmente. Quantos concordam que essa é uma oração intensa? Mas Tiago diz que não. Mas para piorar, ele nem orou só uma vez. Vamos continuar lendo? Olha o que a palavra de Deus diz, verso 43: e disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não tem nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim ele fez. Quantas vezes, irmãos? 7 vezes ele gemeu, 7 vezes com a cabeça colocada entre os joelhos, clamando, 7 vezes. Na 7ª vez ele perguntou para o seu servo: o que você está vendo lá na direção do mar? Ele diz: estou vendo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E Elias falou: aleluia, Deus já ouviu. No nosso conceito natural, isso é oração intensa. Essa é a oração que nós achamos que traz o avivamento. Quando nós vemos o povo gemendo, e é isso que alguns pastores às vezes querem estimular, o gemido, a dor. E aí quando nós vemos o povo ali de joelhos, clamando, aí nós pensamos: esse é o avivamento. Preste atenção, tem lugar para essa oração, viu? Eu não estou aqui dizendo que você não deve orar assim não. Elias orou e você vai orar também. Eu só estou te contando o seguinte: o ponto de vista de Deus. A primeira oração, Tiago disse que Elias orou intensamente. A segunda oração, que na nossa opinião é intensa, Tiago diz que ele só orou. Na primeira oração, a maioria de nós nem acha que é oração, porque ele não falou com Deus. Ele falou segundo até a minha palavra, né? Na verdade não foi pela palavra dele. Elias era um homem do Velho Testamento,
vivia na velha aliança. E lá em Deuteronômio 11:16 diz que se o povo, foi uma advertência de Moisés, se o povo cair na idolatria, passar a adorar outros deuses, Deus iria fechar o céu e a chuva não viria. Elias conhece a palavra de Deus, Elias sabe da aliança. O povo quebrou, está adorando Baal, então agora ele pode chegar e decretar o juízo daquela aliança. E foi o que ele fez. Ele fez baseado no que está escrito, nunca baseado na opinião, no sentimento natural dele, mas no que está escrito. Hoje nós vivemos uma outra aliança. Você vive agora debaixo da nova aliança, e a nova aliança tem outros preceitos. Você tem que aprender hoje também a decretar as coisas de acordo com a aliança que Deus fez. Infelizmente, muitos irmãos querem fazer uma oração de comando, usando como base a velha aliança. Não vai funcionar, simplesmente nada vai acontecer. Está me ouvindo? É preciso orar de acordo com a aliança. Elias fez isso. Tiago fala, isso é oração intensa. A oração intensa é oração de comando, é oração que você nem faz para Deus, é oração que você fala para a circunstância, você fala para o espírito maligno, você simplesmente diz e as coisas vão acontecer do jeito que você falou. Precisamos de mais oração intensa entre nós. Hoje você vai fazer essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, no nosso conceito natural, a oração intensa às vezes ela tem outras características. O que é para nós oração intensa? Primeiro, é uma oração longa. É uma oração longa. Uma oração curtinha, nós pensamos, não tem poder, nada vai acontecer. Agora, é claro que você pode orar oração longa, mas Jesus nunca criticou ninguém por fazer oração curta, mas ele criticou os fariseus por fazerem orações longas. E você sabe, às vezes os próprios irmãos, eles nos forçam a fazer orações longas. Talvez você já fez isso e nunca percebeu. Porque a Bíblia fala, certa vez, um leproso chamado Naamã, ele não era de Israel, ele era da Síria, e ele ficou sabendo através da sua empregada que o profeta Eliseu orava e Deus curava, purificava leprosos, e ele era leproso. Ele então pediu uma carta para o rei da Síria, para mandar para o rei de Israel, para que Eliseu pudesse orar com ele. Eliseu concordou. Naamã vai até a casa de Eliseu com uma tropa dos seus oficiais, porque ele era um general. Quando ele chega lá, Eliseu nem atendeu a porta. O Geazi foi lá e falou: profeta, o Naamã, o general, está aqui, quer falar com o senhor. Eliseu não se deu o trabalho de atender a porta, falou: manda ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ser curado. Qual foi a reação de Naamã? Ela é muito interessante, porque parece muito com um dos irmãos. Ele fica chateado. Ele fala: eu pensei que eu ia chegar aqui e ele iria estender a mão para o céu, faria uma oração ao seu Deus, e depois iria impor a mão sobre mim, e eu então seria curado. Ele tinha um conceito do que Eliseu deveria fazer. Eliseu não correspondeu. Você sabe, às vezes a mesma coisa acontece na igreja. Eu, todo domingo, quando acaba o culto, eu continuo lá para orar com irmãos que queiram receber a oração. Muitos querem que eu ore, e eu oro, não tem problema. Só que às vezes eu percebo alguns são como Naamã. Então eles chegam, contam um problema, me contam o que está acontecendo, e aí na hora que eu vou orar, eu faço uma oração bem específica: Senhor, em nome de Jesus, comando que isso saia agora da vida dele. Sai. Aí na hora que termina, ele me olha com a cara assim: já acabou? Entendeu? Você nem persuadiu Deus a fazer. Se eu soubesse que a oração era só isso aqui, ia pedir para outro pastor orar comigo. Parece oração de má vontade, parece que não quer orar, está com fome, o que é? Eles não falam isso, eu que fico lendo na cara dele. Eu falo: ele queria uma oração longa, mas eu não tenho muito o que dizer a respeito disso, a não ser sai em nome de Jesus.
É porque tem irmão que quer que eu pergunte o nome, de onde veio, né? Quem colocou, é macumba, não é, maldição hereditária, eu não quero saber nada, eu sou igual a Jesus. Se é demônio, sai, sai, sai. Não é o tamanho da sua oração que faz a diferença, mas é para quem você está orando. Outra coisa que nós achamos que é intensidade, nós achamos que intensidade é repetição. Repetição. Esses dias o Espírito Santo me alertou sobre isso. Eu estou lá em jejum em Goiânia, e essa semana estamos orando por cura. E aí, na hora do apelo para cura, eu me peguei orando assim: cura, 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 Senhor, cura, 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 cura. O Espírito Santo falou: para com isso. Você pensa que é pelo muito repetir que eu vou falar, agora eu vou curar? Completou 100 vezes que ele falou. Entendeu? Quer dizer, eu sou pastor e estava lá caindo nessa tolice de achar que é pelo muito falar que vamos ser ouvidos. Nunca pense que Deus é o seu problema. Deus não está com a mão encolhida dizendo não vou te abençoar, e você fica puxando a mão dele dizendo tem misericórdia, Senhor, me abençoa. Não, ele já teve misericórdia, ele já veio, morreu por nós, ele já pagou o preço, resolveu o nosso problema. Você não tem que pedir para ele ter misericórdia. Deus agora, ele é por você, ele não é contra você, ele está aqui para te honrar. Se a oração está demorando para ser ouvida, o problema não é Deus, o problema são as hostes malignas que têm colocado obstáculos, porque elas não querem nos ver desfrutando da nossa herança, das riquezas que nós temos em Cristo Jesus, para nós, para nossa casa, para nossa família e para nossa igreja. Mas às vezes nós temos essa ideia de intensidade. Você sabe, os budistas, eles creem na repetição, mas eles ficam cansados, então eles têm umas rodas de oração. Em vez de repetir a oração, ele chega e fica girando a manivela, e o Deus dele fica feliz: vai girando que eu vou te ouvir. Não faz o menor sentido. Vou te contar o que aconteceu comigo, e é um fato. Uma vez eu fui pregar na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e eu fui de ônibus, saí de Goiânia para Porto Alegre, noite inteira viajando. Cheguei lá no outro dia, tinha que pegar outro ônibus para Alegrete, só que tinha um tempo de conexão. E eu na rodoviária, sou crente, pensei comigo: onde que eu posso ir? Vou numa igreja. E aí, era a hora do almoço, fiquei olhando ao redor, eu vi uma igreja grande, devia caber umas 1000 pessoas. Eu cheguei lá, eles estavam orando. Tinha alguns obreiros assim, estavam orando. E eu falei: vou orar também. E eu orei, e orei, e o cidadão não parava de orar. E eu continuei orando. Acho que orei 1 hora. Eu falei: puxa vida, mas é que eles oram mesmo. Aí eu cheguei para um obreiro, porque eu não estava vendo quem estava orando no microfone. Eu falei: escuta, quem é que está orando? Ele falou: não, ninguém. Eu falei: ninguém? Não, a gente grava uma fita cassete e a gente põe para tocar a oração. Eu falei: miserável, me fez orar 1 hora. E eu estava acompanhando uma fita cassete, porque tem muitos anos isso, viu? Ou seja, ele acredita que Deus vai ouvir, seja ele falando ou seja ele gravando. Então ele grava e fica lá repetindo no microfone. Então esse é um conceito equivocado, porque muitos têm fé na própria oração. Muitos têm fé na maneira como ele ora. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele, com quem você está orando, é o poder dele. Às vezes eu fico vendo na internet, os irmãos adoram me mandar vídeo: olha, o médico descobriu o poder que a oração tem para o corpo. Olha, outro médico descobriu o poder que quando a gente está orando, o cérebro entra no estado não sei de que jeito. Eu fico olhando, eu falo: eu não estou preocupado com oração. Eu não oro por causa da oração, eu oro por causa daquele para quem eu estou orando. É ele que é o segredo, ele é o poder sobre a minha vida. Não é fé na fé, nem é fé na oração, é fé naquele para quem eu estou orando. Alguém pode dizer amém? Então, mas nós fazemos isso. Outra coisa que nós pensamos
é volume de voz, não é verdade? Mas você vê, Jesus é um exemplo disso. Você já viu o tamanho das orações do Senhor Jesus? Normalmente curtas. Tem oração longa. João 17 é uma oração longa. Mas como é que foi a oração para multiplicar os pães? Eu fico pensando se alguém me fala, pastor, temos que alimentar essas 15 mil pessoas aqui, temos 5 pães, queríamos que você orasse. Como é que você acha que eu iria orar? Vou ser honesto com você. Ia colocar o pé direito para trás. Eu ia ser igual um profeta de Baal. Eu ia gemer igual um louco. Eu ia berrar. Eu ia fazer tudo que eu entendo. Por quê? Porque isso é a minha ideia de intensidade. Mas Jesus não. Ele só pegou e olhou para o céu. Ele nem fechou o olho. Você fica chateado com o irmão que fica com o olho aberto na hora da oração? Fica ou não fica? Fulano é carnal, está com o olho aberto na hora da oração, ele não ora. Pois Jesus, não há menção na Bíblia que Jesus fechou o olho para orar. Mas tem menção que ele ergueu os olhos para o céu e agradeceu. Obrigado, Pai, obrigado. Só isso, mais nada. Nós agradecemos por grandes bênçãos, grandes coisas. Ele agradeceu por 5 pães e 2 peixes. Isso teve poder para alimentar aquela multidão. Como é que foi com Lázaro? Lázaro é um negócio poderoso. Estava morto há 4 dias. Eles enterravam dentro de uma gruta. Tinha uma pedra na porta. Jesus falou: tira da frente a pedra. Vamos ler como é que foi a oração que ele fez. Pega aí a sua Bíblia. Vamos ler lá em João 11, verso 41. João 11, 41. Olha o que diz. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas estou falando isso só por causa desse pessoal que está aqui presente, para que eles creiam que tu me enviaste. Ele não mencionou nada do morto, não falou nada da situação. Senhor, 4 dias, tem misericórdia, me ajuda agora, me socorre, mostra que o Senhor me enviou. Nada disso. Aí, tendo dito isto, o que ele fez? Clamou em alta voz. Tem hora que tem que ser em voz alta mesmo. E ele disse o que? Lázaro, vem para fora. Muitos mestres na palavra dizem isso, eu acredito. Se Jesus tivesse dito só vem para fora, os mortos que estavam naquele cemitério tinham todos levantado. Mas Jesus falou o nome e o CPF: Lázaro, é você mesmo, vem para fora. Depois de 4 dias ele vem para fora. Qual oração que o Senhor fez? Ele orou a Deus pedindo: Senhor, meu Pai, ressuscita Lázaro. Foi isso que ele fez? Não, ele só falou: sai para fora, levanta. Essa é a oração intensa que o Senhor quer que você aprenda a fazer em fé. Quantos estão comigo hoje? Essa é a vontade de Deus. Às vezes nós pensamos que é o volume de voz. O volume de voz, não é? Tenho certeza que temos mesmo que levantar a nossa voz. Mas lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 13. 1 Samuel 1, 13. Fala a história de uma mulher chamada Ana. Queria muito ter um filho. E ela então foi lá para o tabernáculo, que naquela época estava num lugar chamado Siló. E Eli era o sumo sacerdote. E ela entrou para o átrio e ela foi orar. E ela orou intensamente, mas muito intensamente. Tão intensamente que Eli pensou que ela estava bêbada. E no entanto, olha o que a Bíblia diz. Eita, não coloquei aqui o versículo. Está aqui atrás? Aqui, obrigado. Estava esquecendo. Porquanto Ana só no coração falava. Ela falava onde, irmãos? Quando o irmão do lado fala: estou orando no Espírito, o que você pensa? Conversa fiada. Não é verdade? Eu estou falando porque eu sou assim. Vou contar um negócio para você. Quando eu comecei lá em Goiânia, o pastor Wilson estava comigo, ele falou aqui, é verdade. Nós íamos, os obreiros, líderes, tinham que ir orar comigo todo dia, 7 da manhã. Claro que ele tinha que acordar mais cedo para chegar lá às 7, porque eu sou pontual. E aí, eu pegava e começava a orar. Mas tem um irmão muito querido,
já falecido, não gosto de falar mal de falecido, mas eu gosto muito dele, falecido pastor Marcelo Duarte. Ele chegava e ele debruçava em cima do púlpito, que era de carpete, e ficava lá deitado. Eu não conseguia orar, eu perdia totalmente a minha noção de oração. Eu cheguei para ele e falei: irmão, você está dormindo? Ele falou: não, estou orando em espírito. Eu falei: é, né? Ok, a partir de amanhã todo mundo ora andando. Sério, você vai orar andando. Eu ando aqui, você anda aqui, o fulano anda de lá. Se dormir, bate a testa no chão, acorda no céu, aleluia. E aí é o seguinte: quem vinha orar comigo, sentou ou deitou, eu já exortava: levanta, vamos orar andando. E a gente passou a orar andando. E aí, de vez em quando, eu recebo mensagem de irmãos perguntando: pastor, aqui na Videira, em Chapecó do Sul, a gente ora andando. Por que a Videira tem isso? Acabei de te contar. Por quê? Porque um certo pastor me deixou nervoso. E eu falei: vamos orar andando. Agora os irmãos querem orar andando, né? Eu chego aqui, eu fico vendo, na hora que estava orando, tinha uma multidão ali andando. Eu falei: puxa vida, tem que ter muito cuidado com o que você ensina, porque o povo aprende, aleluia. Não tem nenhum problema orar andando, só estou te contando que não é nenhuma doutrina, ok? Não é nem... Mas isso aconteceu. Mas vamos continuar lendo, olha aqui. Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e falou para ela: sai dessa embriaguez cachaceira. E ela falou: não, eu sou mulher atribulada de espírito. Ela estava orando com intensidade. A intensidade dela não dava para ouvir a voz, mas a voz do coração chegou até diante de Deus, e Deus deu Samuel para ela. Então, é importante orar intensamente? Você pode orar alto, pode orar baixo, pode orar oração longa, pode orar oração curta, pode orar só com a mente e o coração, pode verbalizar. Você pode orar várias vezes a respeito de um assunto. Jesus orou 3 vezes no Getsemane. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. Então você pode também orar mais de uma vez. Tudo isso você pode fazer, mas a oração que Deus diz que é intensa é a oração que você comanda contra as obras do diabo, contra as obras do inferno. Essa é a oração que vai mover o Espírito de Deus na sua vida. Quantos dizem amém? Mas tem uma outra coisa, deixa eu te falar mais uma coisinha que nós pensamos que é intensidade: é multidão. Nós achamos que orar sozinho ou de 2 não tem muito poder, mas se tiver 20 mil, aí vai ter poder, porque Deus pode até não me ouvir sozinho, mas 20 mil pedindo, né? Isso é quase uma abaixo-assinado, é quase uma greve espiritual. Então, é o nosso conceito. Nós acreditamos que o poder também está na quantidade, mas não está. Jesus disse o que? Lá em Mateus 18, ele diz que onde estiver 2 ou 3, quantos, meus irmãos? Reunidos em meu nome, ali estou aonde? No meio deles. Presta atenção, o poder está nos 2 ou 3, ou o poder está nele que está no nosso meio? O poder está nele, querido. O que conta é presença. Não adianta ter uma multidão se não há presença, se ele não está no meio. E eu vou dizer para você, o Senhor está no nosso meio aqui nessa manhã. Não é só porque eu sinto, não, é porque Ele diz que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria no meio, misturado. E hoje o Senhor está aqui misturado no nosso meio para operar na sua vida. Você não vai embora como você chegou. Eu sei que você espera que alguém vai fazer, mas Deus vai usar você mesmo. Você vai perceber hoje que você ganhou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente pode causar dano. Quantos dizem amém? Agora, por que que nós usamos tantos artifícios para orar? Nós repetimos, nós gritamos, nós choramos. Por que que nós acreditamos que isso é importante?
simplesmente porque nós pensamos que isso libera fé. Nós acreditamos que isso é demonstração de fé. Se orar sem demonstrar isso, não tem fé. Mas fé é apenas uma certeza, uma convicção. Não tem nada a ver com a expressão aparência exterior. Quantos estão me acompanhando hoje? Vamos ler Lucas capítulo 17, verso 5. Lucas 17, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Isso aqui é uma coisa interessante. Poucas vezes os discípulos são chamados de apóstolos. Sabia disso? Eles eram apóstolos, mas poucas vezes eles são chamados, porque é um título, muita honra. Mas aqui nessa ocasião, o Espírito Santo não falou discípulos, o Espírito Santo falou apóstolos. Por quê? Porque a oração que eles fizeram agradou a Deus. Deus se agrada quando você quer crer mais, quando você quer liberar mais fé. Deus tem prazer no coração que age assim. Mas qual foi a resposta que o Senhor deu? Vamos ler o verso seguinte. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Presta atenção, o Senhor falou o seguinte: o Senhor está respondendo o pedido deles. Eles pediram o quê? Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Eu oro ao Senhor frequentemente isso. Eu não tenho pretensão de passar para você a imagem que eu sou super coisa nenhuma, porque eu não sou mesmo. Tem irmãos que me confrontam muito com a fé que eles têm. Uma irmã essa semana me testemunhou lá no jejum que há 9 anos atrás seu marido saiu de casa e se casou com outra, e ela se converteu e ouviu dizer que Deus restaura casamentos, e ela fez jejum comigo 9 anos, 18 vezes, 18 jejuns. Ela orou pela mesma coisa: Deus, restaura o meu casamento. No 9º ano, o marido converteu, separou e voltou para ela. Eu, quando eu vejo a irmã, eu falo: Deus, aumenta a minha fé. Eu fico pensando, isso nunca vai acontecer, mas se a minha esposa me largasse, juntasse com outro homem, acho que eu ficava 9 anos dizendo: Senhor, faz justiça. Era mais fácil eu ficar 9 anos chateado do que 9 anos querendo ela de volta. Mas aquela irmã não. Ela falou: é a minha casa, é a minha família, é o meu marido, eu quero de volta. E Deus restituiu para ela muito melhor do que ela tinha, porque ele se converteu. Ontem, uma irmã chegou em mim e ela falou: pastor, eu estou grávida. O médico fez um exame e o meu bebê não tem rins. Eu falei: ai meu Deus, nunca vi isso. Ela falou: pois é, ele vai nascer e vai morrer alguns minutos depois, porque ele não tem rim. Ela falou: o senhor crê que Deus pode dar um rim para eles? Essa é a hora de ser pastor. Eu falei: irmã, eu creio em tudo que você crê. Joguei para ela: você crê? E ela: pastor, vou ser sincero com o senhor, eu creio. Eu falei: ai Jesus, ela crê. Me ajuda, me ajuda. Eu fiz a oração dos discípulos. É que você está achando que às vezes essa oração é feita assim num dia comum. Não, essa oração é nesse dia que você fala: meu Deus, me ajuda, eu preciso de fé. A minha mente é uma mente tão ruim que eu fico pensando como é que pode surgir um rim no abdômen daquela criança. Meu Deus, como? Mas não interessa como. Eu creio que não há impossíveis para Deus. Mas Senhor, aumenta-nos a fé. Quantos querem mais fé nesses dias? Aí
O Senhor respondeu a oração deles. O pedido foi: aumenta-nos a fé. E o Senhor falou para eles: olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você tiver fé do tamanho da semente de um grão de mostarda, que a Bíblia diz lá em Mateus 13 que é a menor de todas as sementes de hortaliça, é a menor de todas. Se você tiver uma fé do tamanho da cabeça de um alfinete, essa fé é suficiente, filho. Olha o consolo do Senhor. O Senhor considera essa fé suficiente para você mandar essa amoreira que está aqui, sair daqui e transplantar para o mar. Para fazer isso, só precisa de uma fé do tamanho da cabeça de um alfinete. Mas quando o Senhor diz: se você disser, se você falar para a amoreira, olha que interessante, o Senhor não falou se você falar com Deus, se você pedir para Deus, não. O Senhor falou: se você falar com a amoreira, falar com ela, se você tiver uma fé mínima que seja, vai ser suficiente para você ver isso acontecendo. Então o Senhor nos deu a resposta. Ele nos ensinou como é que a nossa fé é aumentada. A sua fé é aumentada quando você exercita comandos espirituais, quando você passa a comandar contra as circunstâncias. O que é essa moreira na sua vida? Essa moreira às vezes é um demônio, é uma doença. É preciso falar: sai do meu corpo em nome de Jesus. Eu fiquei muito doente do joelho, um ano para trás, e eu falei para o Senhor: Senhor, como é que eu devo agir? E o Senhor disse: você tem que falar, fala. E eu passei a falar com o meu joelho, todo dia de manhã, eu ia correr, eu dizia: você é saudável, você é forte, e nós vamos correr junto até os 80. E sabe o que tem acontecido? O médico não entende, ninguém entende. Eu não sinto dor nenhuma, não acontece nada com o meu joelho, e eu continuo correndo do mesmo jeito. Porque eu falo. É preciso falar. Tudo que aconteceu na videira nesses 25 anos, eu falei antes. Não falei presunçosamente, mas eu falei, eu decretei que seria daquela maneira, porque está em linha com a aliança, em linha com a vontade de Deus. Você pode falar também. Quantos estão compreendendo? Agora, pastor, como assim? Faz um teste. Eu já fiz esse teste com centenas de irmãos, todos voltam me dizendo como funciona, mas depois se esquecem. Às vezes seu pai e sua mãe não são crentes, e eles brigam muito, e você chega em casa, está aquela briga, aquela confusão, e às vezes você vem conversar com o pastor e fala: pastor, o que eu faço? Como é que eu ajudo meu pai e minha mãe? Presta atenção, você é filho. Filhos não dão conselhos para os pais, não é assim que funciona. Mas filhos têm autoridade sobre demônios. E eu oriento as pessoas: chega na sua casa, entra para o seu quarto, não tem que falar alto, não tem que gritar, apenas diga: espírito de briga, espírito de discórdia, de confusão, saia da minha casa agora, em nome de Jesus. Só fala e deita na sua cama. Você vai ver, não vai demorar, vai passar, vai desaparecer. Pastor, mas no outro dia voltou. Repete de novo. Aí você fala: mas não é só uma vez? Me ensinaram que eu tenho que orar só uma vez. Se eu orar a segunda vez, eu já estou contradizendo a primeira que eu fiz. Bom, eu não sei quem te ensinou esse tipo de coisa, mas eu discordo disso. Se Jesus, que era o Filho de Deus, orou 3 vezes no Getsêmani, se Paulo, o apóstolo, que foi arrebatado ao terceiro céu, orou 3 vezes por um espinho que o perseguia, meu filho, eu vou orar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, mas a obra do diabo vai ter que sair em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Infelizmente tem pessoas que trazem um ensino que, em vez de estimular a orar, trazem a condenação para quem ora. Não há condenação. Às vezes nós temos que orar e orar de novo. Eu não gosto muito de falar de grego e hebraico, mas nesse texto aqui de Lucas, quando Jesus disse: se disserdes ou direis a esta moreira, o verbo aqui no grego
está num tempo verbal específico. Você sabe, tem muitos tempos verbais no grego que não existem em português. Por exemplo, existe um tempo verbal que é presente no indicativo perfeito, que é uma ação que é feita uma única vez, definitiva, que tem repercussão para sempre. Então, esse é um tempo verbal. Quando Jesus na cruz diz, está consumado, Ele usou esse tempo verbal. Ele falou o quê? É uma só vez, não vai ter outra vez, não precisa de repetir. É um tempo verbal, ok? Perfeito. O tempo verbal do verbo aqui é imperfeito. O que você acha que é o imperfeito? O imperfeito é aquele que você fala, depois fala de novo e depois repete. Jesus disse, se você disser a amoreira, não disse que tem que ser uma única vez. Você passa hoje e fala, você vai transplantar daqui para o mar. No outro dia, eu já falei, seu tempo aqui esgotou, você vai transplantar daqui para o mar. Você não abre mão, você continua falando em harmonia com o que você tem falado, e um belo dia você vai ver o milagre acontecendo. Jesus amaldiçoou uma figueira uma vez. É o único milagre dele que foi de maldição. Os outros todos de bênção. Mas ele não amaldiçoou um homem, foi uma árvore. E você sabe, a maldição dele não foi instantânea. Ele, o Filho de Deus, amaldiçoou a figueira, mas só perceberam a maldição no outro dia. No outro dia viram que ela secou até a raiz. Então não foi na mesma hora. Às vezes as coisas não acontecem instantaneamente, imediatamente, mas algo já está movimentando no mundo espiritual, porque um filho de Deus fez uma oração intensa. A oração intensa é aquela que você dá comandos espirituais. Quantos estão comigo hoje? Agora, vamos voltar lá para Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Como é que foi a oração que Elias fez? O comando que ele fez. Ele diz assim, projeta por favor, 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor. Presta atenção, você não deve sair por aí liberando palavras de comando de maneira displicente, impensada, achando que é algum tipo de varinha mágica. Não é assim que funciona. Nós somos movidos pelo Espírito de Deus, e tem uma hora que o Espírito vem e move em você. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Olha para cá, eu fiz uma pesquisa para saber quanto tempo o povo de Israel ficou adorando Baal. E tudo começou no final do reinado de Salomão. Do final do reinado de Salomão até Acabe se passaram quase 80 anos. 80 anos. Em 80 anos não houve nenhuma seca, não houve nenhum juízo. Mas chegou um momento em que alguém tinha que dizer, chega, acabou, não vai mais ser assim. Deus levanta o profeta e diz o que? Basta, agora o juízo virá. Mas mesmo o juízo durou só 3 anos e meio. Foi 80 anos de paciência, 3 anos e meio de juízo. Mas a bênção demorou para chegar? Não. No momento em que o povo em cima da montanha gritou, só o Senhor é Deus, Elias orou e a chuva veio imediatamente. O coração de Deus é para abençoar. Quantos dizem amém? Agora, uma vez que você entende isso, você tem que esperar também esse mover de Deus. E às vezes o mover de Deus é um momento de um basta. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha um vizinho que me atormentava muito com barulho. Ele fazia festa 3, 4 vezes por semana, e ia até 2, 3 da manhã. E o meu quarto é assim, parede com o salão de festa dele. Então eu fui aguentando, reclamei no condomínio, tentei conversar com ele, mas é uma pessoa que não tem diálogo, totalmente oprimido. Não tinha jeito. Mas você sabe, eu fui indo, eu fui sendo paciente, abençoei, orei. Mas teve um dia que eu cheguei em casa, depois do culto da manhã, estava tendo uma festa, uma batucada
com música ao vivo. Mas aí eu percebi claramente o Espírito movendo em mim. Algo moveu dentro de mim. E eu falei: hoje acabou. Chega. Entrei para o meu escritório e falei: em nome de Jesus, espírito imundo que está aqui para me atormentar e tirar a minha paz, hoje acabou o seu tempo aqui, saia. Te falo na presença do Espírito Santo. Aí eu levantei e falei: o que eu posso fazer sobre isso? Eu falei: eu vou conversar com os vizinhos, vamos fazer um abaixo-assinado. E na hora que eu saio na porta da minha casa, estava tendo uma mudança. Tinha alguém mudando para a casa ao lado da minha, do outro lado. E eu peguei e falei: eu vou lá conversar com ele. Na hora que eu cheguei, me apresentei e eu falei para ele: o senhor está vendo esse barulho? Estou querendo fazer um abaixo-assinado. E ele falou: é sempre desse jeito? Eu falei: é sempre assim, ninguém aguenta. Ele virou para mim e falou: seus problemas acabaram. Na hora que ele falou, eu achei bom. Eu gosto de gente que fala essas coisas. Qualquer um que me fala isso, eu viro fã dele na hora. Seus problemas acabaram. Eu falei: por quê? Ele falou: eu sou juiz da vara tal, não sei o quê. Eu vou dar uma multa para ele que ele vai ter que vender a casa para pagar, se ele não parar com esse barulho. Aí ele virou e falou: você sabe de uma coisa? Vou lá conversar com ele agora. Ele estava mudando. Ele saiu e foi para a porta do outro vizinho e falou para ele: escuta, o senhor não sabe que não pode fazer esse barulho, está incomodando a vizinhança. Aí o cara tinha um capanga, um negão enorme. E o negão falou assim: o senhor quer que eu ensine para ele o que é barulho e fazer silêncio? Falou para o juiz. Aí o juiz falou: gostaria muito. Por favor, me explique a diferença. Quero muito ouvir, me ensina. Mas ele estava ameaçando de agredir fisicamente o juiz. Só que o vizinho conhecia o juiz. Eu não conheço o juiz, mas tem gente que conhece. Você sabe quem? Ou é advogado ou é cliente dele. Esse pessoal conhece. Irmão, foi o seguinte: 2 meses depois ele vendeu a casa, mudou. Vi dizer que comprou um sítio no meio do mato e continua no barulho, mas não incomoda ninguém. Eu falo: aleluia, que Deus o abençoe. Mas naquele dia o Espírito moveu em mim. Olha para cá, é preciso também ter um Espírito movendo em você. Às vezes ele move em forma de compaixão, às vezes é indignação, às vezes é um basta, chega, não vou viver mais doente, não nasci para ser doente, Deus tem saúde para mim. Então, doença da artrite, sai hoje do meu corpo. Quantos tem fé para fazer isso? É que às vezes ficamos esperando alguém fazer por nós. Não, não precisa esperar, você mesmo pode fazer. Você ganhou a autoridade para fazer essa oração. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deixa eu falar uma coisa surpreendente, que você talvez nunca percebeu. Jesus nunca orou por enfermos. Não é impressionante isso? Jesus nunca orou ao Pai para curar alguém. Não há essa menção na Bíblia do Senhor chegar diante do paralítico e falar: Pai, tem misericórdia dele, por favor, cura ele. Não tem. Jesus nunca orou. Como é que Jesus fazia com o enfermo? A Bíblia fala, quando ele chegou numa sinagoga, tinha um homem com a mão encolhida, ressecada. Ele orou? Não, ele falou: estende a mão. E a mão se estendeu. O paralítico, ele falou o quê? Levanta, pega o teu leito e anda. Ele não pediu para Deus. Lázaro, ele falou o quê? Lázaro, vem para fora. Para aquela mulher que padecia de fluxo, ele falou o quê? Vai em paz, tua fé te salvou. Para aqueles 10 leprosos, ele falou o quê? Vão se mostrar para o sacerdote. Só isso. Nenhum ele pediu. Isso Tiago está dizendo que é a oração intensa que Deus quer ouvir de nós. Irmãos, tem circunstâncias esperando para ser mudadas. Você orou e jejuou, aleluia. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia do basta. Algo vai mudar a partir de hoje, porque o Espírito Santo já está gerando fé em você para esse momento. E você vai abrir a sua boca com autoridade e vai liberar em fé.
e algo vai acontecer. Quantos creem no que eu estou dizendo? Segunda coisa, olha o que Elias faz. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. As coisas precisam ser feitas com uma percepção, consciência de presença. Se você é crente e você vive com consciência de separação, distanciamento, você pensa que toda hora tem que pedir para Deus chegar de novo, você toda hora sente que Deus está longe de você, não adianta você abrir a boca, nada vai acontecer. Mas se você já entendeu que você é a habitação do Espírito, e o Espírito Santo reside, ele não visita, mas ele reside em você, e que você hoje é a justiça de Deus em Cristo, você ganha uma percepção de presença. Eu estou na presença, eu vivo na presença. Qualquer cochicho meu, ele ouve, porque ele está tão perto de mim, como ele não pode estar, porque ele está dentro de mim. Aleluia. É preciso ter consciência de presença. Está me entendendo? Terceiro, não dê comandos para gente, para homens ou mulheres. Nós não comandamos pessoas. Deus não nos deu autoridade sobre pessoas. Então você não diz assim: Joãozinho, eu te repreendo em nome de Jesus, sai. Não. A nossa guerra é contra demônios, não é contra carne e sangue. Você não chega na sua casa falando o nome do seu pai e da sua mãe, dizendo: João, José, meu pai e minha mãe não vai brigar mais. Não, não, isso é tolice. Você fala contra os demônios que estão agindo. Se você não tem entendimento, discernimento, percepção, pede para alguém que tenha. Mas você fala é para o problema, para doença. Você fala é para dificuldade, aparente impossibilidade. E Deus vai fazer na sua vida. Mas nunca comande pessoas. Nós comandamos demônios. Pessoas nós amamos. Pessoas amamos, temos paciência e abençoamos. Nunca amaldiçoamos. Quantos dizem amém? Essa é a vontade de Deus. Essa é a maneira de Deus. Amém, querido? Mas vamos, para encerrar, vamos voltar lá para Tiago, capítulo 5. Nós vamos começar lendo o texto do verso 14, para você ver o contexto. Tiago 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, chame os pastores, isso está certo. Estes façam oração sobre o doente, unge ele com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé vai salvar o enfermo da sua doença. Qual é a oração da fé? Você vai perguntar. É a oração de comando. A oração da fé não é pedir para Deus curar o doente, é ordenar que a doença saia. E se ele estiver doente por causa de algum pecado que ele cometeu, já está perdoado também, pelo sangue de Jesus. Quantos creem nisso? A oração da fé nada mais é do que dizer para a doença, dizer para o problema. Mas aí Tiago continua, aí ele avança, verso 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Aí ele fala de novo de oração. Primeiro ele fala da oração da fé, agora ele fala outra coisa. Ele diz: olha, muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração de um, que meus irmãos? De um justo. Agora, muito pode por sua eficácia. Essa palavra eficácia no grego é energeu. Qual palavra que te lembra em português? Energia. Então, quando Tiago diz muito pode por sua eficácia, ele está dizendo muito pode pela sua energia. Há uma energia espiritual liberada quando o justo ora. Quantos são justos aqui? Por que você é justo? Porque você obedece o mandamento? Por que você é justo? Porque você ganhou o dom da justiça. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga: eu recebi o dom da justiça. Então você é o que? Justo. E quando esse justo ora, tem energia envolvida. Então tem a oração da fé, tem a oração do justo. E aí ele pega e fala de Elias.
que ele fala de Elias? Olha, talvez você está com receio de fazer uma oração de comando, uma oração de fé. Lembra de que Elias fez isso, e ele era alguém como nós, sujeito às mesmas fraquezas, e ele orou com intensidade para não chover. E eu te mostrei, para não chover, a oração foi muito simples, foi só um comando. Mas Tiago diz: essa é a oração que você tem que fazer. E depois ele apenas orou para chover. Para não chover foi com fervor, mas para chover depois, na nossa concepção, foi com intensidade. Na concepção de Deus é apenas uma oração. Já parou para se perguntar por quê? Para vir a seca, Elias só falou. Para fazer chover, teve que orar 7 vezes com a cabeça entre as pernas, gemendo. Por quê? É mais fácil vir praga do que vir bênção? Deus está mais aberto a mandar juízo do que favor? Será que é isso? Sempre que você vai ler a Bíblia, lembre-se que você às vezes está lendo no Velho Testamento. No Velho Testamento, se eles não cumpriam a lei, o juízo vinha. Elias é o profeta do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Por isso ele vai voltar na grande tribulação. Ele é o profeta do juízo. Elias tinha mais fé para crer no juízo do que fé agora para crer na bênção que viria, por causa da dispensação que ele vivia. Olha para cá, as coisas mudaram hoje, inverteram completamente. Hoje Paulo diz o que? Não amaldiçoe, só abençoe. Abençoe, nunca fale coisas negativas, fale só de bênçãos. No Velho Testamento a lei trazia juízo. Hoje na nova aliança, a graça e o favor de Deus são liberados sobre nós. Então hoje, se na velha aliança para a bênção vir precisava de muito gemido, hoje não precisa mais desse gemido. Mas eu quero gemer, tudo bem, é oração. Mas eu estou te contando qual é a oração que Deus considera intensa e Ele quer que você ore. Quantos querem orar da maneira de Deus hoje? Fique em pé onde você está então. Deixa eu orar por você, mas você vai orar agora. O que você quer ver Deus movendo hoje na sua vida? É uma enfermidade que você quer que passe? É uma perseguição que você quer que cesse? É uma resistência espiritual no seu trabalho, na sua empresa, que impede você de prosperar? É um espírito maligno que ataca as suas finanças constantemente, você não sabe mais o que fazer? Hoje é o dia do basta. Hoje você vai dizer: chega, chegou até aqui, para frente não vai mais. A minha história agora vai mudar, porque eu vou decretar agora a verdade da palavra de Deus. É um espírito que está atuando na vida do seu filho. Seu menino estava na igreja, agora virou um adolescente. Você olha para ele, parece que ele está se rebelando. Preste atenção, sua guerra é contra o diabo. Levanta contra esse espírito hoje e diga: basta, tira a mão do meu filho, é consagrado ao Senhor, pertence ao Senhor, chega. Quantos creem que tem autoridade para isso? Ergue a sua mão direita então, feche os seus olhos por um instante. Pai, eu peço ao Senhor, abre-nos o entendimento, a compreensão da Tua palavra, da verdade da Tua palavra, e ensina-nos a viver nessa prática pelo Teu Espírito. Eu oro agora em um nome de Jesus. Agora, de olhos fechados, você vai comandar e vai dizer: chega, basta para essa circunstância. Você não quer que seu vizinho ouça? Não tem problema, não tem que gritar, mas tem que dizer. Mas você percebe a presença para dizer isso? O seu coração já chegou nesse ponto de ebulição e dizer: chega. Então diga agora em nome de Jesus: chega, chega, veio até aqui, não passa adiante. A partir de hoje a história é outra. Vai saindo em nome de Jesus. Sai espírito de enfermidade, sai espírito de escravidão, de vício,
sai espírito de destruição de família. Sai agora, espírito de contenda, de confusão. Nós te confrontamos, te comandamos, sai em nome de Jesus. Ministramos hoje a oração que é intensa e aceita diante de Deus. Manifesta-se.